Fala, galera do Growth Diary, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que fala tudo sobre experiências com produção de conteúdo, com empreendedorismo, com crescimento pessoal e profissional. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o grande Deluca, que a gente se conheceu apenas digitalmente, inclusive tem sido algo muito comum entre os meus convidados, a gente acaba se conhecendo só digital e expande aí as relações. Deluca aí, que tá à frente da companhia, criou uma startup também. Vou deixar você se apresentar aí. Fica à vontade, meu irmão, o microfone é seu. Cara, mais uma vez, Victor, obrigado pelo convite para participar desse podcast. A gente já se conheceu só digitalmente mesmo, faz o quê? Um ano, mais ou menos? Por aí, né? Por aí, né? Você já teve a oportunidade também de falar um pouco do que você faz lá na companhia, e aí eu vim aqui retribuir o favor também. Então, muito obrigado pelo convite, espero poder passar um pouco do que eu aprendi nesses anos de estrada aí para vocês que estão escutando aqui. Com certeza. Deluca, tem uma parada que eu acho curiosa, né? Porque eu acho que o pessoal não sabe, não entendeu ainda muito bem a gente falando companhia. A companhia é a sua comunidade da galera que é nômade, né? Ou quer se tornar nômade. Explica aí pro pessoal um pouquinho quem é o Deluca, de onde saiu essa vida nômade e o que é a companhia. Bom, vamos lá, cara. Para começar do início, né, mais ou menos assim, eu comecei a minha vida nômade também como empreendedor em 2023, para ser mais exato, tá? Antes disso, eu vinha de uma rotina bem tradicional mesmo, eu fiz um ensino técnico, fui para o Senai da vida, inclusive, muito obrigado, foi excelente a experiência. E aí entrei no mercado de trabalho, comecei a trabalhar com manutenção de máquina no Brasil. Então, estava seguindo um plano de vida assim bem tradicional, tá? Mas nos últimos 6 meses, um ano aí no Brasil, depois de já estar nesse mercado aí há quase 3 anos, eu estava me sentindo um pouco frustrado, estava tendo algumas experiências não tão interessantes assim, e aí eu busquei algumas alternativas para experimentar outras realidades, né? Eu já acompanhava aí no YouTube alguns viajantes, como o Eliezer, por exemplo, que é uma grande referência no início, e aí eu comecei a curtir a ideia, cara. Eu falei, pô, viajar não deve ser tão ruim assim, né? Tá em alta agora, falando-se tanto em nomadismo digital. E aí comecei a pesquisar. Até que eu encontrei um curso que ensinava algumas profissões digitais. Comecei a estudar algumas ali, web design, SEO, copy, enfim, que é o que a gente vê bastante no mercado hoje. Comecei com design, e aí comecei a pegar uns freelas pequenos ali, oferecendo para alguns amigos, até que eu vi aí uma oportunidade de sair do meu antigo emprego e tomar essa liberdade de começar a trabalhar por conta própria, digamos assim. Então ali, pode falar. É meio que um padrão entre todos nós empreendedores, né? Os primeiros cobaias são sempre os FFF, família, Family, Friends and Fools. Exatamente, cara, exato. Cara, é pior que é verdade, eu sempre vejo assim, conversando com outros founders, outros empreendedores, eles sempre falam também, os primeiros clientes são os amigos mais próximos e a família, sempre, cara. E não é diferente, cara. Eu tô no mercado, eu abri minha primeira empresa em 2012, então são 13 anos. Caraca. E, cara, patinei muito, mas sempre tinha alguém próximo que inconscientemente parece que vem no momento que você precisa, sabe? Validando um produto novo, ou uma tese nova, ou você tá lançando aquela coisa que você viu que, porra, na gringa tá funcionando, aí de repente você quer abrasileirar o negócio. Então é incrível, assim, parece até sinergia de momento. Querendo ou não, acho que acaba sendo a alternativa mais fácil, digamos assim, né? Mais barata também, de você pegar quem tá ali no seu círculo e sair oferecendo alguma coisa para elas. No início você não vai cobrar nada, você quer mesmo só saber se a ideia realmente funciona. Então, cara, extremamente válido, fiz muito isso, faço até hoje ainda quando tenho oportunidade, então, muito bom. Eu acho que o grande ponto de relevância assim, para os empreendedores é não ter esse medo, né? Não ficar preso no congelamento de tipo, poxa, será que eu faço? Será que eu não faço? O que isso vai dar? Eu falo com todo mundo, acho que eu tive a oportunidade de falar contigo, né? E hoje ajudando uma galera aí para o mercado internacional, o que eu mais falo é justamente isso. Cara, o custo de você não tentar e tentar é o mesmo.
Uhum. Então por que não tentar? O que muda é o resultado, né? É. Então, por isso até que eu escolhi começar esse chamo agora de estilo de vida, né? Mas foi o que me levou no início a sair um pouco do caminho mais tradicional e começar como freelancer ali e até de fato empreender, porque eu tinha algumas ideias, mas ficava naquela, né? De, pô, será que eu vou arriscar alguma coisa que é meio incerta, sendo que eu já tenho uma base legal aqui que pode crescer até certo ponto, mas querendo ou não tem uma estabilidade bacana. Aham. Então, é muito essa questão de você arriscar mesmo e, pô, primeiro acreditar na sua ideia tem que ser você. Então, se eu não tivesse arriscado lá em 2022, 2023 a começar como freelancer trabalhando com identidade visual, eu jamais estaria participando desse podcast aqui hoje e sabe-se lá o que eu vou estar construindo no futuro também. Mas eu sei que se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu estaria ou no mesmo lugar ou não muito além daquilo que eu estava fazendo na época. Sim, sim. E a parte legal é que eu não sei se eu já te contei, né? Mas eu sou designer de formação, né? Então eu fiz Ah, muita identidade visual já na minha vida também, muito trabalho de design gráfico. Aí depois de um tempo, 2012, quando eu abri a minha empresa, eu fiquei ainda uns 3 anos me dividindo entre design e gestão e tal. Até que em 2015 eu escrevi um artigo no LinkedIn falando que eu me demitia da profissão de designer e assumi meu papel de empresário, né? É simbólico. Não deixei de usar o design, né? Aquela coisa. Uso até hoje. Estava fazendo uma série de edições de vídeos aqui antes da gente entrar na gravação, estava fazendo publicação, penso em layouts. Mas quando eu falei isso, muita gente falou assim: tá jogando seu diploma no lixo. Eu falei: não, eu tô só abraçando o chamado real da vida, sabe? Tipo, igual eu acho que aconteceu com você com a parte da vida nômade e freelancing, né? É, na época foi o que fez sentido para mim, que hoje já mudou também, ressignifiquei, e eu acho que essa é a maravilha da vida um pouco mais livre, sem amarras, que o exato. digital, não de guru de vender curso, acaba te dando, né? Cara, sim, porque eu me identifico muito com essa parte, porque eu também, eu comecei com identidade visual em 2022, fui para web, na verdade, comecei com identidade visual, fui para web design em 2023 e hoje estou com a minha agência aí, né? Então, a gente vai se adaptando de acordo com a realidade mesmo que a gente está vivendo Sim. naquele momento. Então, pô, se eu fosse tentar empreender em 2022, pô, eu não sabia nada. Mal sabia design. Eu soube porque eu fiz os cursos, mas eu não tinha nenhuma Uhum. base de negócio, de gestão para fazer o que eu faço hoje. E, cara, aprendi dando murro em ponta de faca mesmo nesse Ah, último ano aí. normal. Pensa que eu fiz curso superior, né? Ah, Então, tipo, você pensa, curso superior vai te ensinar. Não. Ele me não. ensinou a ser um empregado, né? Que querendo ou não, é a realidade da maioria das formações hoje, né? É até por isso que eu optei por não seguir o caminho de terminar o ensino técnico e fazer faculdade, que foi o que a maioria dos meus colegas na época fizeram. Que até, né, criou-se a discussão na época de, pô, exatamente o que você comentou, tá largando o seu diploma aí, uma carreira, enfim, para ir tentar Uhum. algo que vai funcionar. E, cara, não me, não me arrependo em momento nenhum. Pode ser sim que em algum momento eu volte, pô, vou fazer uma faculdade agora, mas na época não foi algo que me daria base para construir o que eu estava planejando construir, que é o que eu estou fazendo hoje, entendeu? Se eu fosse, por exemplo, fazer uma faculdade de design, você pode dizer isso melhor que eu até. Eu não teria a base de negócio necessária para manter, por exemplo, a Atlas, que é o que eu faço hoje como negócio também. Legal. Como você falou, seria muito bom um funcionário excelente. Seria muito Aham. bom para alguma empresa, mas não para a minha própria. É isso aí. E eu acho que esse é o grande, é a grande mudança de paradigma que as pessoas não percebem, que você acaba tendo quando você troca, né, a lógica de vou trabalhar para alguém interno para vou ser freelancing ou vou ser um empresário. Porque as pessoas acham que o freelancer, né, ele não é um empresário. Na verdade, ele é um empresário, só que ele é um empresário individual, ele é um autônomo, Exato. né? Então, todo dia ele tem que ir buscar novas oportunidades, todo dia ele tem que aparecer, todo dia, enfim. Como que a comunidade está se encaixando nesse estilo de vida todo aí seu? De hoje, você está na Argentina, está em qual cidade? Córdoba agora, mas nos próximos dias, Buenos Aires.
capital. Maravilhosa cidade, muitos cafés, oh meu Deus, que saudade da Buenos Aires. Cara, tá sendo bom, eu tenho grandes expectativas aí em relação a Buenos Aires, tá? Conversei com outras pessoas que já estiveram também, mesmos cursos que você, cidade maravilhosa. Infelizmente não está economicamente tão atrativa, mas ainda assim é um ótimo destino. Esse ponto é um ponto que, vamos fugir um pouquinho aqui da pauta, que eu gosto de falar. É porque também eu fui de 2022 para cá, eu fui 4 vezes a Buenos Aires. Fui em 2022, fui em 2023, fui em 2024 2 vezes. Eu fui na minha lua de mel e depois eu fui no meu aniversário, porque eu e minha mãe fazemos aniversário um dia depois do outro. Eu faço no dia 17 de setembro, ela faz no dia 18. Aí ela resolveu, ela nunca tinha ido a Buenos Aires, aí ela resolveu ir. E assim, eu pude ver essa evolução do ficar economicamente não atrativo, porque 2022, quando eu fui, estava muito baixo. Só que a cidade estava sem vida. As pessoas, você via sofrimento na cara das pessoas. É complicado. Fui abordado na rua por idosos. Brasil, não votem, não votem na esquerda. Esquerda acaba com o país. Isso, em bairro bom dentro de Buenos Aires. Em 2023 eu fui, na época, estava no meio eu fui comprar minhas alianças, eu e minha esposa compramos minhas alianças aí na Argentina, porque o ouro tá de melhor qualidade, mais barato. E aí foi no período das eleições que o Milei surpreendeu todo mundo e acabou ganhando o primeiro turno das prévias. E a gente chegou em 2022, R$1 valia 60 pesos. Caraca. Em 2023, durante as eleições, a gente chegou com R$1 valendo 100 pesos. Durante a semana foi para 120, depois que o Milei ganhou, 180. Caraca. Tá? E aí, em 2024, estava 1 para 100, a média, que é o que está hoje. A diferença toda é que assim, a cotação não mudou, porém houve um reajuste inflacionário, porque era o quê? Tinha o câmbio blue, né? Então, os preços eram cotados em 2022, 1 para 30, que era o câmbio oficial, que era metade do câmbio blue. E você ia na Western Union e trocava um real por 60 pesos. Então, tudo que você pagava pela metade. Caraca, velho. Você entende? Imagina a confusão que isso gerava na época, né? Sim. Tanto que foi nessa época que a Wise tirou o câmbio peso argentino da carteira deles e tal. Porque virava uma confusão, uma maluquice, que não sei o quê. Então, assim, ficou extremamente barato, não é porque as coisas eram baratas, mas por conta de maquiagem de política econômica maluca, né? E aí agora o governo aí muita gente está reclamando que está caro. De fato, deve estar caro, mas deve estar o preço o quê? De São Paulo capital? São Paulo capital. Basicamente São Paulo capital. É o que eu falo para todo mundo que vem para cá. Nossa, tá muito caro, tá muito barato. São Paulo capital. Mesma coisa. Não muda muita coisa que isso, não. Porque assim, a gente aqui no Brasil, quando ouve, tá caro, você fica imaginando assim, vou pagar preço de Nova York. Não, amigo, você não vai pagar preço de Nova York. Você vai ter qualidade, e isso é o que eu falo com todo mundo, tá? Buenos Aires, você tem qualidade de atendimento de nível global, você tem qualidade, principalmente em alimentação e entretenimento, nível global, cara. Já foi uma das mega cidades cosmopolitas do mundo no início do século XX, né? Então, você ainda tem essas qualidades todas lá. E você paga preço de... tá caro. Preço de São Paulo. São Paulo é caro? É caro para quem mora, sei lá, tipo, em uma cidade pequena do sudoeste de Minas, que o PIB é baixo. Mas agora, se você for para cidades que são sul e sudeste do Brasil, não é caro. Não. É a mesma coisa do Chile, quando eu fui para lá, cara. Me disseram que era caríssimo, absurdo de caro. Cheguei lá, São Paulo, basicamente. Uma coisa ou outra, claro que tem diferença, mas de uma maneira geral não fugia tanto do preço de São Paulo, não.
São Paulo capital ali. É. E como tem sido, a gente falando aqui tanto de viagem, porque se deixar, eu falo pra cacete de viagem, amo viajar. Como que tem sido essa. Eu vi que a comunidade começou a crescer, ganhando tração. Como tem sido essa interação com essa galera? É todo mundo nômade? É um pessoal que tá querendo ser nômade? Como que tá? Cara, vamos lá, falar um pouquinho da companhia. Você já conhece, né? Você já Sim. pegou ainda, desde o início lá, você pegou a fase onde desligou tudo e agora a gente está retomando o movimento. Mas a companhia surgiu, cara, só para dar um contexto, de uma necessidade minha de estar próximo de outras pessoas, igual a gente está fazendo aqui agora, de ter um espaço para a gente trocar ideia, pessoas que estão no mesmo estilo de vida, seja construindo negócio, viajando, Uhum. enfim. E ter esse espaço para a gente se ajudar de alguma forma, fazer parceria, colaborar. Eu já fazia, antes de começar com a companhia, de fato, parte de alguns grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, de Uhum. pessoal que está viajando, mas é sempre aquela coisa, né? É mais focado em viagem, a troca não é tão vantajosa assim, é só um grupo de WhatsApp, digamos. A sensação que eu tenho é que parece que a troca nunca é sincera, parece que sempre tem algum interesse por trás, sabe? Tipo, o que ele Acesso ao pode meu me link, ajudar? É. sempre pensando em algo em troca. E, cara, até hoje ainda, para ser sincero com você, eu faço parte de algumas comunidades de 1.000, 5.000 pessoas, e eu nunca me senti muito à vontade e muito menos próximo da galera que estava ali. Não era de fato uma comunidade, porque não tinha troca, Uhum. era só um grupo cheio de pessoas. E aí eu, pô, comecei a pensar do porquê não construir um grupo para mim mesmo, de pessoas que estavam, assim como eu, viajando pelo mundo, independente de onde fosse, que estavam começando a empreender também, principalmente, para que a gente pudesse, entre nós, construir algo mais robusto, onde a gente pudesse se ajudar de alguma forma. Seja Sim. fazendo parceria, seja fazendo recomendação, enfim. E aí que surgiu a companhia, lá no ano passado. Comecei, empreendedor de primeira viagem, pô, experimentando tudo, errando pra caramba. Nossa, foi um caos, cara. Por isso que eu quase que abri mão desse projeto no início desse ano, né? E aí fiquei durante um ano produzindo conteúdo sozinho ali, gravando para mim. Eu trouxe alguns convidados de fora, como você participou na época também, mas não consegui fazer a ideia de fato ir para frente. E aí, maio desse ano, na verdade, março desse ano, quando eu estava quase deixando de lado esse projeto para focar em outras coisas, que me surgiu uma oportunidade de reativar esse trabalho. Foi quando eu me conectei com uma pessoa, e aí ela me deu algumas Alguns alternativas. insights. Isso, me deu umas ideias ali que eu não tinha pensado ainda. Eu falei, ok, eu acho que isso aqui pode funcionar se eu seguir por esse caminho. E aí a gente começou a estruturar o grupo da forma como ele está sendo montado hoje, né? Mais focado no lado de empresários mesmo, né? De quem Uhum. está de fato construindo um negócio, não só quem está falando que constrói um negócio, mas quem de fato está construindo ele, que está viajando o mundo, seja full time ou não, igual a gente assim tem. O foco é em quem tem essa liberdade de estar em qualquer lugar praticamente, tá? Não necessariamente precisam ser viajantes, que é uma questão que a gente tem deixado cada vez mais claro. Mas surgiu de fato como um espaço para se conectar com outros empresários nômades, empresários viajantes, para fazer conexão e expandir o negócio de cada um que está fazendo parte ali. Aí a gente vai incluindo cada vez mais benefícios também. E isso eu acho fantástico, porque eu não sei se eu te contei, mas em 2019, final de 2019, início de 2020, eu tive um burnout, porque foram anos e anos empreendendo full time. Aí, em 2018, eu vendia a minha empresa para uma outra empresa, fiquei em 2019 transferindo conhecimento e tal. E depois de 6, 7 anos ali, porra, empreendendo, isso porque antes também era CLT, então, tipo, se você for colocar quase 10 anos ali, sem férias e tal, e vai. E aí, nas sessões de terapia que eu tive, e com uma coach fantástica que eu pude conhecer, e quando eu tive o burnout, eu comecei a questionar uma série de escolhas da vida, assim, né? Maluquice. E aí ela entendeu, olha, seu perfil, ela virou e falou assim pra mim, seu perfil não é um perfil de quem vai ter 30 dias de férias. E nem vai ser o perfil, nem é o perfil de pessoa que vai aposentar, porque você gosta de trabalhar. Trabalhar faz parte de você. Você se diverte trabalhando.
E é uma coisa que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade comigo. Ah, porque trabalhar é ruim. Não, cara, trabalhar não é ruim. Trabalhar em coisas que não fazem sentido é ruim. Exato. Concordo muito, cara. Então, pô, eu gosto de criar, fazer meus vídeos, produzir conteúdo, dar aula. Independente se tem, igual você falou, ah, tava na companhia falando sozinho. Cara, isso daí pra mim pouco importa. Porque isso daí foi uma das coisas que mais me gerou o burnout, foi justamente essa coisa da modernidade das redes sociais, que é achar que a gente precisa de palco, né? Sempre. Uhum. E uma das coisas que eu aprendi no período que eu trabalhei junto com o Gary é que, assim, se faz bem para você, você tem que fazer. 100%. Não é fazer para esperar palma, reconhecimento. Não, cara, faz bem para você. É muito melhor você fazer a parada e ter 0 pessoas ali curtindo, aplaudindo ou comentando, e que eventualmente, em algum momento, se você continuar, vai aparecer, você vai chamar pessoas que estão conectadas com aquela. E eu acho que é um pouco do que está acontecendo contigo no LinkedIn, que eu vejo que o LinkedIn tem sido um canal bacana seu de produção de conteúdo. Muito, cara. E até só para usar esse gancho que você comentou de não ter palco, que para a gente que empreende, principalmente, a gente tem que estar muito acostumado com isso, né? E aceitar que isso faz parte do processo. E eu digo isso porque se eu não tivesse tido esse 1 ano sem palco, onde eu fiz encontro sozinho lá, mas produzindo, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje para oferecer para os membros que estão chegando, e, tipo, não teria a estrutura que eu tenho Você hoje. não teria o backlog de coisas feitas, né? Não teria nada, e aí sim seria só mais um grupo onde a gente estaria ali, ok, temos um grupo. Não teria a estrutura que a gente tem, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi nesse 1 ano produzindo sozinho. Então, até deixo aqui para quem estiver ouvindo, né, que esse tempo sem palco, ele faz parte do processo, e ele precisa estar dentro do processo, porque é ele que vai te ensinar, principalmente, a não depender das palmas das pessoas para produzir aquilo que você quer produzir. Que é o que você falou, né? Se te faz bem, cara, faz. Não espera a aprovação de outras pessoas. Isso aí vem no futuro, vem com o tempo, mas não dependa disso para fazer aquilo que você quer fazer. Sem dúvidas. E eu penso numa coisa que é bem assim, cara, no final da vida, né, a gente pensa que a vida o que vale é o destino, né? E uma das coisas que eu hoje, com os meus 37 anos e de algumas experiências boas e outras nem tão boas, que eu consigo entender é que aquela história do processo, da jornada, cada vez faz mais sentido e é real, né? Porque eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com pessoas bem mais idosas, assim, que passaram dos 90 anos, né? E quando a pessoa é muito rancorosa, você pode perceber que aquela pessoa ela se prendeu a um objetivo. Queria ser rica, queria morar em tal lugar, queria casar com não sei quem, que não sei que. E a vida acontece e a pessoa não se desprendeu daquele objetivo. E aí, quando ela não alcança, ela fica rancorosa, mas ela não consegue olhar tudo de maravilhoso que ela construiu na jornada, né? E isso daí é uma das coisas que o burnout virou muito minha chave para isso. Da gente valorizar o que a gente tem naquele momento, né? Não só ficar pensando em construir algo no futuro, mas também saber que você já tem algo construído agora. E é algo que eu tenho pensado muito nos últimos meses, porque, pô, eu casei recentemente e a minha esposa vive fazendo piada de que eu passo mais tempo no computador do que com ela, né? E, claro, normal, a vida de empreendedor, amigo. Conversando com outros, eu falei, ok, isso aí faz parte, não tem como corrigir isso. E faz parte também, porque, pô, se a gente está construindo algo grandioso, isso aqui vai demandar tempo, vai demandar esforço e tá tudo bem. Mas o ponto é que, cara, mais uma vez puxando o que você falou sobre trabalhar com aquilo que você gosta, e que foi até, inclusive, o que me levou a escolher fazer tudo isso quando eu estava trabalhando como CLT, né, de o que eu vou fazer com a minha vida para que ela tenha sentido e que ao final dela eu posso olhar para trás e falar, ok, eu tive uma vida que foi muito bem vivida,
que não, pô, ok, eu fiz aquilo que eu gostei, eu fiz aquilo que eu tinha vontade, eu vivi as experiências que eu planejava viver, e porque acho que eu já conversei com pessoas um pouco mais idosas e o que eu já vi conversando com algumas delas era justamente essa questão de não ter feito coisas que elas gostariam de ter feito em vida, entendeu? De não ter, sei lá, saído para outro país, igual a gente faz, de ter feito qualquer aventura que seja, e foi um medo que me pegou bastante no início, e eu acho que foi um outro combustível também para fazer tudo isso, entendeu? Ter, de dar mais propósito no final das contas, né, para isso Sim. tudo. Então, Eu não sei se você já viu um vídeo do Will Smith, ele contando quando ele foi pular de paraquedas em Dubai. não vi esse. Não, porra, depois eu Ah, vou te mandar, depois aqui que a gente terminar, eu vou procurar e vou te mandar o link. Cara, o vídeo é incrível, porque é o Will Smith falando no programa da Oprah, né, da primeira vez que ele foi pular de paraquedas. Aí você pensa, porra, o cara faz filme de ação, um monte de filme maneiro, coisa, porra, de tiroteio, ficção científica. Tem que pular de paraquedas pro cara, porra, né? Aí ele contando. Chegou em Dubai, de noite, festa, os amigos, todo mundo animado. Yeah, 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 drinks, que não sei o que, yeah. Aí vem um e fala assim, let's jump tomorrow. Ele olha assim, quê? Vamos pular de paraquedas? Ele já meio chapado, yeah, let's jump. Aí no dia seguinte ele acorda, ele contando, né? Ó, eu acho que eu sonhei que eu falei que ia pular de paraquedas. Aí ele acorda com o cara batendo na porta do quarto dele. Ei, bora! não, Ele falou, cara, o medo, eu fui trancando o percurso inteiro, entrei no avião trancando, era um teco-teco. Porra, você fala assim, essa merda vai cair. Aí ele fala, e aí eu tô preso com um cara atrás de mim, que é o meu guia de salto. E, pô, me borrando de medo, aquela altura toda, sua mente vai pensando bilhões de problemas que podem acontecer, só que você tá com um cara experiente junto de você, o cara pula. Você percebe que aquela é a experiência mais alucinante que você pode ter, porque aí ele fala, ali eu entendi que as melhores experiências da vida estão do outro lado da zona do medo. exato. Uhum. Né? O medo existe, obviamente, para nos preservar, mas se a gente ficar com medo e aceitar o medo, não conseguir analisar o risco e, pô, você vai deixar tanta coisa. Então, é um pouco do que eu vejo, por exemplo, numa situação igual você, assim, pô, você está aí há quanto tempo já na Argentina? 3 meses, 2 meses? Vai fazer 2 meses agora. É. Imagina, cara, é, perder a oportunidade de passar 2 meses num país aqui do lado, mas que com uma cultura riquíssima, pô, é tango, é o futebol, é a culinária, a gastronomia argentina maravilhosa. Você vai, é um país que as pessoas não sabem, mas tem deserto, tem montanha, geleira e pampa. Você consegue ver cada cenário maravilhoso, alucinante, né? Se você pegar um carro, acho que você fez, né? Essa travessia pela Cordilheira dos Andes, do Oi. Chile para a Argentina. Pô, Uhum. Sensacional, cara. Deixo de recomendação, inclusive. Muito bom. Muito bom. imagina se você perde todas essas oportunidades pelo medo de tipo, ai meu Deus, será que vai dar certo? E se eu não conseguir ter cliente, se eu não conseguir me bancar, e se, sei lá, passar mal? Óbvio, você vai tentar ter todos os cenários de mitigação de risco mapeado, né? É, mas tem aquela questão que já me contaram no. Cara, acho que foi no ano passado até. De. Você comentou, né? Ah, e o medo de não ter cliente, de, pô, me dar uma doença, alguma coisa, eu tô em outro país. Mas todas essas situações no qual a gente tem medo de passar viajando são situações onde a gente está suscetível de passar também no lugar onde a Também gente vive. é isso, é isso. Ah, posso ficar doente. Você pode ficar doente viajando, você pode ficar doente na sua cidade. Ah, eu posso não ter trabalho. Pô, isso aí pode acontecer em qualquer lugar que você esteja. Entendeu?
E aí é o que tem me motivado bastante. Se eu tenho agora, né, essa oportunidade de viver essas experiências em outro lugar, para que eu vou me limitar a ficar na cidade onde eu nasci e cresci? Tem oportunidades lá? Óbvio. Porra. Falando de São Paulo tem oportunidade, tá? Apesar de todos os problemas, é óbvio que tem oportunidade. Mas no fim das contas, São Paulo só tem muito problema porque tem muita oportunidade, porque atrai todos os tipos de pessoas. Exato. É tanta oportunidade que acabou se gerando problemas a partir disso. Mas, cara, se você fosse limitar pelo menos, você não sai do lugar. Foi algo que eu vi muito, e que eu acho triste até de comentar, mas que faz parte dessa realidade também, a gente voltou para o Brasil no ano passado, depois de passar quase 2 anos viajando aí. E aí você reencontra pessoas, por exemplo, colegas de curso, de trabalho, aí você para conversar, trocar ideia, ver o que aquela pessoa está fazendo da vida, o que ela fez nesses últimos 2 anos, para botar o papo em dia. Cara, tem algumas pessoas que simplesmente não saíram do lugar. Parece que o tempo não passou, né? Não passou. E aí isso não entra na minha cabeça, cara. Do tipo, a gente tá 2 anos mais velho, que são tempo não volta, irmão. Você não vai recuperar. É o único recurso que é finito. Passou, acabou. Já você era. não tem ele de volta. E aí o cara gastou esses 2 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, simplesmente porque ele teve medo de testar alguma coisa nova. Por exemplo, no meu caso, simplesmente porque eu, sei lá, tive medo de não tentar uma profissão freelance na época. Então, isso é o que me assusta muito quando eu volto para o Brasil e tenho esse contato com antigos colegas, do tipo de, cara, quanto tempo mais e o que mais tem que acontecer para você acordar e tomar uma decisão de, porra, vou tentar alguma coisa diferente para ver no que vai dar de fato. Se não der certo, pô, você teve essa experiência, entendeu? Mas você não passou a sua vida inteira na inércia ali naquele mesmo lugar. Isso daí é uma coisa que é fantástica. Assim. Minha esposa tem uma super amiga, ia ser até nossa madrinha de casamento, mas não conseguiu vir. Ela morou muitos anos em Buenos Aires e hoje ela mora na Espanha. Já tem alguns anos que ela mora em Madrid, né? E casou com um espanhol e tudo. E ela veio aqui no Brasil em 2022 e ela falou que a coisa que mais espanta ela é justamente essa. Parece que ela sai do Brasil, a vida acontece, aí ela fala assim, pô, talvez no Brasil esteja melhor. E ela volta, e a quantidade de pessoas que parece que o tempo não passou, parece que ela viveu, ao invés de viver 10 anos, ela viveu o mesmo ano 10 vezes. Exato. Sabe? Eu não sei, talvez agora, por nós já temos tido um pouco dessa expansão da realidade, a gente já foi para outros lugares, mas, cara, quando eu falo isso não é nem em sentido de vai para outro país, mas, pô, sai da sua cidade só para você ter uma outra perspectiva. Uhum. Passa um tempo fora para você ver, quando você volta, o quanto de mudança realmente aconteceu naquele lugar. Que eu volto para minha cidade natal agora, eu voltei com uma expectativa de, pô, vai estar com uma estrutura melhor, pô, as pessoas vão estar melhor, enfim. A percepção que eu tenho é justamente essa, de que a cidade simplesmente parou. Nada aconteceu naquele tempo que eu fiquei fora. Só que aí pra gente que tá fora, a gente, pô, não sei, falando de nós, né? A gente conheceu não sei quantos países, a gente experimentou outras culinárias, vai experimentar aquele monte de coisa. E para aquele lugar parece que simplesmente parou no tempo. E aí isso me preocupa até não só por colegas, mas, pô, eu tenho família no Brasil também que... Claro. Você não quer a vida das pessoas que você gosta sendo... andando de lado, né? A gente fala muito aqui no Espírito Santo, andando igual caranguejo. Caranguejo anda de lado, né? Pô, você não quer as pessoas andando de lado. Não, pô, você olha isso de fora e pensa, pô, não quero isso para minha família, para meus amigos. Eu quero, de alguma forma, mostrar para eles que dá para se viver de outras maneiras e você aproveitar melhor esse tempo que você está tendo, que é finito, como você falou, né? Tanto que até um pouco do que eu tento trazer no meu canal lá no YouTube também, de mostrar que tem outras realidades que você pode explorar se você for capaz de superar esse primeiro medo, que é o que a gente está falando desde o início. Que eu acho que é a grande chave disso tudo, né? Você precisa dar um salto de fé e tentar algo para poder experimentar o que tem do outro lado, de fato. Animal. É, bem isso mesmo. E depois que você conseguiu vencer essa primeira barreira aí do medo,
o que que veio? Quais foram os desafios assim que você sentiu que, assim, se eu for falar assim, os desafios que você quase quis desistir, eu sei que foram inúmeros, né? Mas assim, aqueles que você fala assim, pô, foi marcante, assim, foi uma virada de chave. Cara, olha, por si só, empreender já é um grande desafio. Agora, fazer isso quando você está sozinho num país estrangeiro é 1000 vezes pior. Eu digo isso porque teve sim várias situações onde eu pensei em desistir, mas teve um específico que eu acho que é talvez um evento canônico para todo homem, para todo empreendedor também, que é Uhum. quebrar. Foi um momento onde eu de fato pensei, puta, a minha ideia não deu certo de jeito nenhum, e com que cara que eu vou voltar para casa agora e falar, pô, não funcionou, vou ter que voltar porque eu estava fazendo antes. Foi uma experiência bem intensa quando eu estava lá na Tailândia. Já estava pegando alguns projetos freelancing ali, não estava com a empresa nem nada, mas Uhum. estava pegando alguns projetos pequenos. E, cara, chegou uma hora que a reserva acabou, a grana acabou, e aí eu me vi, de fato, naquela situação de ou você se vira ou esquece, mano. Já era a sua ideia. Não vai para frente mais E e qual foi o aceita. seu primeiro instinto quando isso aconteceu? Amigos, cara, de novo, mais uma vez. Falei, cara, vou. Quem que tá aqui perto que pode dar uma força e pode me desafogar rapidão aqui para eu conseguir tomar fôlego de novo e voltar para ativa, né? E aí eu fui em alguns amigos e falei, ó, tô fazendo isso, tal, tal, tal. Mais uma vez, comunidades, esses grupos me ajudaram bastante na época também. Por isso até que eu também tomei ainda mais fôlego para começar a companhia. E o que, principalmente, né, acho que eu posso resumir isso tudo no que eu foco muito hoje, todo o conteúdo que eu produzo, que é conexão. Quanto mais pessoas você conhecer, mais parceiros você tiver, mais oportunidades você vai ter. Digo isso porque o que me desafogou dessa crise que eu tive quando eu estava na Tailândia foi um amigo que eu fiz através do Instagram na época. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente também, igual a gente está fazendo aqui, só Uhum. por chamada. E aí, conversando com ele, eu comentei que estava viajando, ele viajava também, tinha uma empresa, só que ele já estava um pouco mais à frente, já tinha uma empresa na Europa e tal. Falei que trabalhava com identidade visual e ele falou que tinha uma oportunidade lá se eu quisesse. E, porra, pra mim, irmão, Pô, qualquer coisa que você me der, meu parceiro, me de graça manda. até injeção na testa, né? Porra, não, então. E aí ele me falou que tinha essa oportunidade, comecei a trabalhar com ele, trabalho com ele até hoje, inclusive, é um dos meus maiores clientes aí. E a partir disso eu comecei a tomar fôlego e comecei a me reestruturar e falei, ok, não dá para eu continuar numa mentalidade de funcionário esperando que as coisas aconteçam, eu preciso correr atrás e fazer isso funcionar de fato. E Uhum. aí, de freelancer, fui caminhando para a posição de empreendedor, que é o que eu tenho hoje, enfim, e se expandiu para os negócios que eu tenho também. E que massa. E como que surgiu a Atlas? Cara, no ano passado eu comecei a trabalhar com web design, né? Deixei da identidade visual, comecei a trabalhar com web. E estava fazendo alguns projetos também, pegando ali, mas chega uma hora, quando você está trabalhando com projetos freelance, que você precisa de montar uma estrutura maior para conseguir continuar crescendo. E você começa a bater no teto também, né? Exato. Aí você fala, putz, daqui eu vou precisar melhorar algumas coisas para conseguir continuar faturando bem, enfim, aumentando isso que eu tenho. Aí eu estava buscando algumas alternativas de como fazer isso, mas até então não tive nenhuma ideia. Só que eu, mais uma vez, conexão, né? Eu tinha um seguidor no Instagram, que, pô, ele já me seguia há anos, mas a gente nunca tinha conversado muitas vezes. E ele chegou também na DM e falou, cara, eu tô com uma ideia aqui, eu acho que você pode ser a pessoa chave para fazer isso funcionar. Porque eu já produzi alguns conteúdos, tanto no Instagram, tinha começado no YouTube, falando, né, de como que é viajar e construir negócio, enfim. Na época eu não tinha Uhum. ainda, mas já falava disso um pouco. E aí a gente trocou essa ideia, ele falou que estava com a ideia de construir a Atlas, só que ele precisava de um braço para dessa parte de gestão, que ele tinha um lado técnico, precisava dessa parte de mais burocrática, digamos assim, né? Uhum. E foi aí que a gente se juntou em março, pô, foi em março desse ano. Março desse ano a gente deu start ali com o projeto da Atlas, começamos no LinkedIn, começamos a, pô, falar para tudo quanto era lado que a gente estava construindo o Atlas para todo mundo. E aí, a partir disso, surgiu outra comunidade, enfim, é isso. O público da Atlas foi alimentando o público da companhia, a companhia foi alimentando a Atlas, e hoje é um grande ecossistema. Grande Isso, não, né? Tem é, crescido. tudo é grande.
aqui dentro. Lembre-se sempre disso. Isso daí é uma coisa que eu, como um bom cético e realista que sou, às vezes eu tomo uns esporros da minha esposa, porque, assim, tudo, tudo ganha o tamanho que a gente acredita que pode ter. Boa. Sacou? Uhum. Então, se a gente. E isso daí eu levei muito tempo para começar a acreditar. Eu achava assim, porra, não vou conseguir vender uma porrada só, ninguém vai me pagar 15 mil para ser meu mentorado, ninguém vai me pagar é, é, 10 mil reais mensais para eu prestar serviço de estratégia digital. Todas as vezes que eu falava isso, vinha incentivos que mostravam que isso ia acontecer. Uhum. Podia até fechar o cliente, mas aí o cliente não pagava, o cliente sumia, o cara cancelava. No dia que eu enfiei na minha cabeça que as paradas acontecem do tamanho que eu acredito que elas podem ser, começou a acontecer. No dia que eu vendi a primeira mentoria de 15 mil, eu quase caí para trás. Um ano, porra, projetaço. Cara, a pessoa que comprou está empregada hoje numa empresa francesa, ganhando Nossa. 6 mil euros por mês mais bônus. Aí você fala assim, porra, será que ninguém paga 15 mil mesmo? Porra, dá pra cobrar muito mais, mas, porra, 15 mil tá satisfatório para mim e é satisfatório para a pessoa. Mas é aquela história. É, conhecimento, né, mentoria, curso, consultoria, é sempre uma via de mão dupla. Não adianta nada eu entrar com a super vontade de fazer acontecer, e isso acontece também no empreendedorismo com relação societária, né? Às vezes, porra, você tá com um sócio que o cara tá, porra, pilhadaço para fazer acontecer e você tá puxando a marcha do tipo assim, não, vamos devagar, não sei o que pode acontecer, que não sei o quê. Uhum. Isso é bom e é ruim. É bom porque você tá vendo que a pessoa é cautelosa. É ruim porque, às vezes, você não sabe se é só cautela ou a pessoa não conseguiu ter a visão ou se é medo, né? No sentido de, porra. É, a sorte que eu tive com a Atlas foi que, apesar de eu e o Felipe a gente nunca ter tido nenhum contato muito próximo, Uhum, as nossas ideias bateram muito bem, porque tanto eu quanto ele, a gente vem de uma posição de freelancing, e só que nós já tínhamos uma mentalidade de, pô, eu preciso construir, tornar isso um negócio para que ele seja sustentável ao longo do tempo. Então, a gente sabia que, pô, para isso a gente vai ter que vender, a gente vai ter que construir uma presença digital, vamos ter que nutrir lead, vamos ter que fazer uma porrada de coisa para que isso funcione de fato. Não sim, só ficar esperando que as oportunidades surjam. Então, e pô, a gente é sonhador pra caramba também, e como somos só nós dois, é muito mais fácil da gente ter uma ideia e aplicar, porque a gente é pequeno, né, vamos dizer pequeno, assim, sim. em estrutura a gente é muito pequeno, então, pô, quero testar uma ideia nova, a gente coloca para rodar, não teve resultado, a gente tira e testa outra coisa, para nós É não tem isso. nenhum problema. É isso. Né? É o que é o que eu falo, assim, tipo, depois de ter tentado ser grande, ter tido agência com equipe de 10 pessoas, e não sei o quê, eu falo que hoje, assim, minha grande ambição é manter no máximo 3, 4 pessoas. Hoje eu brinco. Sou eu, minha esposa, uma assinatura premium do chat GPT e algum terceirizado quando necessário. E entrega mais do que eu estava entregando quando tinha equipe grande, porque mais experiência de gestão, mais visão do que realmente é importante. Isso daí eu acho que é o ponto que mais me pegou quando eu era inexperiente como empresário, como empreendedor, que é justamente isso, cara, priorização. Se você, eu não sei se você concorda comigo, se você tiver que aprender uma skill antes de empreender, eu falo priorização. Aprende a priorizar. Porque às vezes você vai gastar muito tempo numa tarefa que não deveria ser feita. E não há nada pior do que isso. Não, digo isso que eu aprendi na marra também, e foi recente até, de, pô, antes, mais uma vez puxando aquele papo da minha esposa dizer que eu passo muito tempo no computador. Antes eu passava muito mais do que agora, para ser sincero. Uhum. Porque eu não tinha essa visão de que, ok, eu preciso focar no que dá resultado, o que não dá resultado esquece, deixa para depois e se sobrar tempo a gente faz. Que é uma mentalidade que você precisa ter quando tem um negócio, porque
Não dá para você sair abraçando tudo, porque, eu preciso fazer isso. Nem tudo é de fato importante para aquele momento, entendeu? E você acaba se atolando de tarefa, que chega uma hora que você surta, você de fato cai num burnout, como aconteceu com você, como você comentou, ou enfim, surto e aí desiste da ideia, que eu acho que é o pior dos casos também. Acha que não Então, é para você, que empreender é um negócio, porra. É difícil, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, cara. Não é rocket science, não é montar foguete para NASA. com certeza. Tem os desafios, mais uma vez, igual a qualquer outra realidade que você for escolher. Se você for trabalhar para alguma empresa, você vai ter desafio também. É só você escolher qual vai ser o difícil que você quer enfrentar. Entendeu? Eu te falo que tem gente que fala assim, porra, como é que você consegue? Eu falo assim, cara, como que tem médico no mundo? Exato. Neurocirurgião. Empreender é tranquilaço. Nossa, imagina tu lidar com a cabeça aberta de um cara, um peito aberto, que você tem que falar, ok, eu tenho que resolver isso. Nossa. A pessoa pode morrer na minha mão e eu vou ser o responsável. Nossa, montar negócio tá tranquilo. E aí, essa visão foi uma das paradas que me fez, por exemplo, ter muito problema com o mercado corporativo, né? Porque foi de onde eu vim, e o mercado corporativo vem com essa visão de é urgente, é importante, tudo é urgente, tudo é importante. Aí eu falo assim, então não tem nada importante, porque importante mesmo, urgente mesmo, é vida ou morte. Se eu fizer, alguém vai morrer? Se eu não fizer? Não, o cliente vai perder dinheiro. Porra, então não é importante, cara. Virou urgente porque para quem era importante, a pessoa não priorizou. Exato. E aí foi cascateando a merda até chegar no elo mais fraco. E aí, nesse momento, quando você para refletir sobre isso, eu particularmente começo a perceber que, de fato, o importante hoje, a prioridade para mim é, cara, qualidade de vida tá no topo de tudo. Então, preciso fazer isso aqui porque é urgente. Cara, não vai tirar o meu tempo com a minha esposa, não vai tirar o meu tempo de lazer, porque eu até estava comentando hoje com um cara, acho que no LinkedIn, não existe negócio saudável se quem está por trás dele não tem uma não cabeça estiver saudável. E eu falo isso por experiência própria. Não funciona. Cara, eu quando tive o burnout, eu estava com 145 quilos, sedentário, trabalhava 18 horas por dia, problema para dormir. Como que um negócio vai para frente desse jeito, cara? Não vai, pô. Não vai. Aí eu comecei a tratar, na época foi até engraçado, porque eu fui priorização, né? Onde que eu posso atacar, que é o meu 80-20, que é o que eu mais tenho recurso para resolver e que vai me dar mais chance de ter os ganhos que eu chamo de ganhos compound effect, né? Em efeito composto. Eu falei, é o físico, cara. Tem que resolver minha dieta, voltar a me exercitar. Só que estava em plena pandemia. Como é que você faz isso trancado dentro de casa? Aí eu fui estudar, cara. YouTube tá aberto. Estudei dieta flexível. Comprei uma balancinha no Mercado Livre. Comecei a estudar calistenia. Comecei a treinar dentro de casa. Em um ano eu perdi 40 quilos. Em 2020. Saía para correr na orla aqui em Vitória, né? De máscara e tal, sozinho, tirava a máscara na hora que eu ia começar a correr. Eu falei assim, cara, eu tô correndo, tô sozinho, não tem porra nenhuma de Covid. Caralho. Só que eu ia num horário muito cedo, né? Pra evitar problemas. E aí, só que ali foi a virada de chave se eu fizer 1% todo dia, e eu tiver a paciência necessária para fazer esse 1% 365 vezes. Então, assim, o erro que eu tinha nas vezes que eu tentei perder peso antes era o quê? Eu queria perder 50 quilos em um mês. Amigo, não dá. Não dá. É simples assim, né? Levei 1 ano e meio, perdi os 50 quilos, aí, porra, tive que começar a fazer o outro tipo de tratamento, que é um tratamento para ganhar massa, recuperar fôlego, tive problemas hormonais, tive que fazer reposição hormonal. Então, só que é um processo. E aí eu entendi que é um negócio que é o seguinte, não é um projeto
que eu vou fazer agora porque eu estou precisando e depois vou parar. E é meio que é isso que a gente tem que entender também, eu acho que na visão de vida, empreender, viajar e tudo isso, que é o seguinte, o que pode ser temporário, que é tipo assim, começo, meio e fim, e o que é diário, que é igual escovar dente, você vai ter que fazer todo dia. E é o que eu brinco com todo mundo que entra no MCI. Eu falo assim, cara, prospectar, seja para você conseguir um trabalho full time, seja para você conseguir cliente, é igual tomar banho. Você tem que tomar todo dia. Então, prospectar, você tem que fazer todo dia. Exato. 30 minutinhos, 1 hora, todo dia. Você vai ver que depois de um tempo você vai começar a não ter problema de sazonalidade, fluxo de caixa vazio, enfim, essas coisas. Isso serve para tudo, né? Não só para negócio, para vida pessoal, para praticamente qualquer coisa, cara. Hábito é uma coisa que tem muito poder, e eu vejo isso hoje com uma rotina totalmente instável, digamos assim, né? Pô, cada hora estamos no fuso, cada hora uma diferente, então só que eu particularmente gosto muito de rotina e eu sempre tento manter um mínimo viável ali para que eu não surte, porque, pô, pra gente que tá empreendendo, a gente precisa ter um mínimo de estrutura para conseguir trabalhar Sim, bem. Não tem como sim, a gente viver pulando de galho em galho e mudando tudo o tempo inteiro, porque senão a gente não produz. sim. E É o que eu falo, a parte da rotina, e é uma coisa que eu e minha esposa a gente tem de diferente, né? Ela é muito, eu brinco assim, ela é muito jazz. Ela, pô, improvisa bem, consegue se adaptar fácil. Eu sou rígido, eu sou estruturado, então, porra, eu tenho horário para acordar, horário para ler, horário para comer, horário para fazer exercício, horário para tomar banho, horário para fazer reunião, horário para. Eu tenho horário para tudo, blocos de horário. E aí, o que que ela pode aprender comigo e o que que eu posso aprender com ela para tentar fazer a vida acontecer de uma forma que não seja complicado para nenhum dos dois. uhum, E eu acho que é isso que acontece com você um pouco, né? Com essa coisa de viajar e tal. exatamente a mesma coisa, porque eu gosto muito dessa rotina de ter horário para as coisas, a minha esposa é completamente o oposto, e só que se os dois fossem muito de ter rotina e muito regrado, a gente não teria a liberdade que a gente busca ter com esse estilo de vida. É, Porque aí a gente é isso. estaria numa rotina normal. Ah, eu Sim. trabalho das 8 às 5, tenho 1 hora e meia de almoço ali. Pô, então para que eu comecei a fazer isso no início das contas, né? Exatamente. Então, ela traz um pouco da liberdade que eu busco ter com a estabilidade que eu tenho. Uhum. Então, a gente acaba um complementando o outro, isso é legal também. Não, demais, demais. Eu acho que essa é a parte mais gostosa da vida quando você começa a viver num relacionamento e que você pô, tem objetivos em comum, é, né? O processo, você construir tudo a dois e tudo mais. Eu acho que isso daí é o mais bacana. Sim, com certeza. É difícil de se conseguir, leva tempo, mas quando você de fato encontra alguém que está disposto a caminhar junto contigo e construir junto, cara. E aí começa uma outra etapa, né? Porque a minha visão é que nunca acaba, né? Eu falo, a minha visão vem muito do lado oriental, né? Por conta das artes marciais. Então, porque as pessoas acham que a vida é linear, e eu penso que a vida é um círculo, né? Você vai estar sempre girando. É, tem a onda, né? Que você vai estar, um dia você está no alto, um dia você está no baixo, e você tem que aprender a viver com isso. Então, você termina o ciclo da construção e começa o ciclo da convivência. Então, aí você casa, aí você tem que construir toda aquela relação. Aí você acha que não, agora a gente está encaixado, bonitinho, já sei como ela funciona, ela já sabe como eu funciono. Não, aí vem um outro tipo de processo, um outro nível de aprendizado, né? Então, é uma coisa que empreendedorismo é assim, a vida a dois é assim, a lógica da evolução, eu penso que é dessa maneira. E que bom também que não cai nessa monotonia, né? Porque se fica monótono, a gente acaba tendo a oportunidade de procurar outras coisas, e aí, às vezes, isso pode não trazer tantos benefícios assim também. Um Ah, sem dúvida. relacionamento, por exemplo, se ele cai na Uhum. monotonia, isso aí pode prejudicar de alguma forma. Então, Sim, é bom que tenha esses ciclos, porque ele te força a aprender a lidar com outras situações também. e é uma coisa, né? A gente precisa entender. Minha esposa fala muito isso comigo. Quando que a gente tem que
olhar pro problema, de fato, isso é um problema e eu preciso resolver, e quando é só um sinal de alerta, né? E a minha esposa, ela fala assim, eu não tô brigando com você, às vezes, né? Não tô brigando com você, eu tô te chamando a atenção, porque se eu tô te chamando a atenção é porque tá incomodando e ainda não é um problema. Mas se você não se mexer para resolver, vai virar um problema. Vai virar um problema, com certeza. Né? Então, tipo, às vezes a gente fica na coisa do, tô estressado. Isso é meio que em tudo, né? É com parceiro de negócio, é com cliente, é com... A gente precisa perceber, ter essa capacidade, essa sensibilidade de entender quando que é um problema e quando ainda não é. Né? Exato, com certeza. E é só comunicando que a gente consegue também, né? Isso tanto nos relacionamentos quanto, pô, uma sociedade, por exemplo. Isso aí, acho que é a base de qualquer relacionamento, né? Lidar com os incômodos antes que eles se tornem problemas de fato. É isso aí. E aí, para a gente caminhar aí para o bloco final, Deluca, me fala um pouquinho, então, justamente desse desafio aí de relacionamento, como que era, pô, com a sua esposa, eu acho que eu já consegui entender, eu acho que a audiência já conseguiu entender. Mas como que é, cara, para você, o ato de empreender, né, indo de contramão ao que os empresários todos falam, não, tem que ser presencial para construir cultura, para a empresa funcionar, enquanto isso você está cada mês num lugar diferente, né? O que você... Pode ser honesto, prós e contras, saber que você é a favor, dá para perceber, porque senão você não estaria viajando, mas, né, vamos trazer um ponto de vista aí de quem está vivendo, né? Cara, eu acho que melhor do que fazer parte dessa discussão e tentar provar o meu ponto de vista é mostrar na prática como que eu faço para isso dar certo. É por isso que eu nunca participo de discussão de qual que é melhor, presencial ou online. Já tive os dois e, cara, na prática é complicado, óbvio. Tem sim suas barreiras, né? Seja questão de distância, seja questão de conectividade, enfim. De fato, para você conseguir construir, falando de negócio, né? Construir uma cultura organizacional à distância é complicado, óbvio. Mas, por outro lado, a gente está falando de pessoas. E pessoas, todo mundo, de uma forma geral, busca qualidade de vida. Então, que foi algo que o digital trouxe muito forte para mim e para outras pessoas também, né? De você conseguir trabalhar e exercer sua função de onde você quiser, tendo a liberdade que você tanto busca. Claro que tem algumas pessoas que pesam a mão nisso e, pô, vai trabalhar na praia e deixa de lado as responsabilidades. Isso aí eu assumo que tem sim um grupo Tem de gente pessoas que que acaba... confunde liberdade com libertinagem, né? O pessoal acaba queimando o clubinho, né? Mas tudo bem, faz parte, faz parte. Só que, na minha visão agora, como empreendedor, que mantém um negócio totalmente online hoje, cara, eu acho que eu não poderia ter escolhido um caminho melhor, principalmente sabendo que eu sou alguém que vem de um ambiente onde eu não tive grandes investimentos para começar, eu não tive uma base completamente estruturada para dar o primeiro passo, e, porra, foi construído do zero mesmo ali, errando e testando tudo que eu faço hoje. Então, eu acho que se eu tivesse hoje escolhido fazer o que eu faço, mas permanecido na cidade onde eu estava, eu não teria crescido tanto quanto eu cresci nesse período que eu estou fazendo online. Por quê? Ele te coloca à prova o seu autoconhecimento, o seu autocontrole, a sua responsabilidade com aquilo que você disse que ia fazer. Então, porra, se eu disse que eu vou entregar um projeto em 30 dias, eu tenho que entregar ele em 30 dias. Entendeu? E você começa a se cobrar isso com o tempo e você vai ficando mais responsável, entendeu? E aí eu acho que a gente acaba tomando essa postura de fato de empresário, né? De lidar com as responsabilidades. Não só no negócio, mas no relacionamento também. Na vida, em tudo, né? Pô, tudo, isso serve para tudo. Então, não tenho, só para encerrar esse tópico, né? Não tenho ainda a pretensão de tornar a Atlas um dia em algo físico. Acho que o meu sócio também não tem esse pensamento, até porque ele também viaja. E hoje o digital, hoje não, mas ele veio como uma oportunidade da gente globalizar tudo, e, enfim, internacionalizar tudo que a gente faz. E a gente quer cada vez explorar mais isso do que de fato voltar ao que era antes, entendeu? A gente, pô, vem de uma geração já um pouco mais conectada, então
Vamos explorar a ferramenta que a gente tem. Pouco mais conectado nada. Quantos anos você tem? 25? 23. Né? Então... É bem mais conectado. Eu tenho 37. Um pouco mais conectado sou eu. Eu tive um pouco de contato com offline, tive contato aí para dizer que eu não tive também. Você só não é daquela turma que acha que celular resolve tudo. Outro dia um amigo meu disse que foi recrutar um pessoal e o menino chegou para mexer no Excel no celular. Aí Cara, eu não sei se tu já viu, acho que postam bastante no Instagram dos gestores que contratam Gen Z, acho que Gen Z, né? Eu acho que é o grupo, né? Que o pessoal, dá umas. Acordei mal hoje, não vou ir trabalhar. Porra, tem umas cara, coisas já vi. Não ajuda, cara, não ajuda. Então, tem sim pessoas que se tomam vantagem desse modelo, óbvio. Mas, para quem está construindo algo de fato de longo prazo, isso traz muitos benefícios. Demais. Pô, que papo animal, cara. Deixa aí pra galera onde te encontrar, seus links. Instagram, LinkedIn, que eu sei que você é bem ativo, YouTube. E deixa aí seu pitch final aí pra galera também. Hoje, qualquer rede social, LinkedIn, Instagram, YouTube, Deluca Inc. INC. Só escrito assim, sem ponto nem nada. Qualquer rede social que você jogar vai estar lá no meu perfil, eu espero. Estamos trabalhando no SEO para ajudar nisso. E é Deluca com C só, né? Que é importante falar com a galera. Deluca com C só, sem ponto, sem nada. Tá? Quem quiser conhecer a companhia, posso também passar o link aqui, enfim. Eu acho que isso vai estar no YouTube, você comentou também. Vai. Eu vou te marcar lá no YouTube. Perfeito. Mas se você está empreendendo, está viajando pelo mundo aí, quer se conectar com outros empresários globais assim também, a gente está agora focado em Brasil, mas em breve, ainda mais com você fazendo parte desse grupo, a gente vai buscar aí o mercado internacional também, então está crescendo bem o grupo, graças a Deus. E caso quem estiver ouvindo quiser fazer parte, as portas estão abertas também, tá? Atlas, aí já é mais para startup, mas, o público que você atrai aqui, com certeza deve ser desse também. Né? Então, sim. Quem precisar de um suporte aí com web design para startups, SaaS, enfim, a gente tem atacado bastante nesse segmento de mercado agora. Quem sabe até a gente de IA também, a gente está testando, vamos ver. Tá na nova onda aí, vamos ver como é que se performa. Bom demais. É isso. Hoje conversei assim com esse cara incrível, Deluca. Foi um prazer te receber aqui, irmão. E vamos para cima. Para a audiência do Growth Diaries, ficamos aqui com mais um episódio. O próximo episódio a gente chega no 60º, então 60 episódios. Uau. Não somos ainda um flow da vida, mas estamos lá. Tá caminhando. Desde 2019, produzindo conteúdo para vocês aqui, nessa mídia que eu gosto tanto. Espero que vocês tenham gostado do papo que a gente teve aqui hoje. Se você quiser ver alguém de especial aí do setor, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer tentar trazê-lo aqui como convidado. É isso, galera. Até a próxima. Um abraço e fui. Abraço. Cara,